Oi pessoal, tudo bem? Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar como a gente vai fazer com as passagens aéreas. Na verdade, como é uma volta ao mundo, existe um ticket que você pode comprar chamado literalmente Volta ao Mundo, ou em inglês Round the World Ticket. Isso, também conhecido como RTW, né? Isso, ele é vendido no site das companhias aéreas e das alianças. Não são todas as companhias aéreas que vendem, mas no site das alianças você encontra. As alianças que nós temos são a One World, a Star Alliance e a SkyTeam. Isso. As companhias aéreas brasileiras que fazem parte são a Latam, que faz parte da One World, e a Avianca, que faz parte da Star Alliance. Isso. SkyTeam não tem nenhuma companhia aérea brasileira. Como é que funciona esse ticket? Se você quer comprar, dependendo, o preço depende do quantas paradas, quantos países você vai parar, né? Vai fazendo na sua viagem. E o que classe econômica que você pretende viajar, né? Se for econômica é um valor e assim por diante, executiva. Business e primeira classe varia também o valor. E também varia, além das paradas, varia as distâncias que você vai voar também, porque eles calculam essas distâncias em milhas, então você pode comprar pacotes de 36 mil milhas, 40 mil milhas, e aí inserir as paradas conforme a distância que você vai viajar. A única coisa ruim que eu vejo nessa passagem, a coisa boa é que você sabe exatamente quanto você vai gastar. No começo da viagem você já tem esse orçamento de quanto vai sair o teu ticket. Mas a coisa ruim é que você tem que ter definido no início da viagem, talvez para algumas pessoas não seja ruim, né? Você tem que ter definido os destinos exatos da onde você vai fazer as 5 paradas, 6 paradas, quantas você vai... Exatamente, tem algumas regrinhas, né, que você tem que seguir. Você tem que já definir todas as viagens que você vai fazer, todos os destinos. Você tem que completar essa viagem em 1 ano. Dentro de 1 ano. Dentro de 1 ano, você pode fazer em 3 meses, se você quiser, ou se você quiser, você pode fazer o ano inteiro viajando. E também ele tem que seguir sempre um sentido. Por exemplo, você tem que viajar no sentido horário ou anti-horário, né? Não Oriente, pode ficar Ocidente, Ocidente. Indo e voltando. Você não pode ir de um continente para o outro e voltar. Então você tem que sempre seguir o mesmo fluxo. E acho que tinha um negócio que tinha que parar em cada... Não, isso depende. Uma parada em cada continente? Não, né? Isso varia conforme o ticket que você comprar. Tem tickets até que começa com 3 paradas, então não daria para parar em todos os continentes. Certo. Mas você pode escolher. Aí são essas as vantagens e as desvantagens de um ticket de volta ao mundo. E por que a gente optou em não comprar esse ticket? Porque na verdade, na nossa primeira volta ao mundo, a gente fez exatamente assim, com esse ticket, lá na Austrália, quando a gente comprou naquela agência que a gente contou que a gente passava todo dia e via a promoção desse ticket. E foi bacana. Foi legal, porque a gente tinha um prazo definido, agora a gente também vai ter. Aí a gente pegou e escolheu alguns destinos que a gente queria ir, mas... Dessa vez a gente optou por fazer a nossa viagem mais flexível, né? Então, porque a gente queria, se a gente tá gostando do lugar, ou a gente decidiu ter uma oportunidade bacana de viajar para um país próximo. Destino. Aí a gente tava meio preso naquela época, a gente sentiu um pouco disso, algumas oportunidades, alguns acontecimentos que tiveram. A gente fez muitas viagens nessa volta ao mundo terrestres, que a gente fez de trem, a gente fez de ônibus. Então, isso é uma coisa importante que os tickets de Around the World permitem o stopover. Então, você pode chegar, por exemplo, a gente fez isso na Europa. A gente chegou na Europa em Londres e saiu da Europa de Portugal, de Lisboa. Então, a gente viajou toda a Europa de trem, ônibus. A gente fez Barcelona, Madrid. Teve alguns voos internos que às vezes a gente consegue fazer com companhias aéreas baratas, né? As low costs. Então... a gente também foi isso, né? E a gente também fez isso. A gente também fez isso na Ásia, que a gente foi da Singapura direto para a Indonésia. A gente comprou um ticket separado, porque a gente comprou a chegada na Singapura e a saída da Indonésia. Então você tem essa liberdade, mas você vai ter um custo extra. Você vai ter que chegar de viagens internas você pode definir se vai ser de trem, de avião, como você quiser. De carona. Então, tem essa flexibilidade também, mas você vai ter que chegar no trecho determinado para pegar o próximo voo, né? A gente optou por fazer a nossa com milhas. Agora o meu milionário vai explicar o que ele fez, qual foi a mágica que a gente vai conseguir viajar de milhas. Então, na verdade, assim, existem algumas companhias aéreas que também vendem o ticket Around the World com milhas, tá? Mas aqui no Brasil, a companhia mais próxima da gente que a gente conseguiria comprar esse ticket é a TAP, né? As companhias aéreas nacionais não vendem esse ticket. A TAP é de Portugal. De Portugal. Mas você consegue transferir da maioria dos cartões de crédito para
para TAP ou de clube de milha como Livelo, você consegue transferir pontos para TAP. Existem algumas outras companhias fora do Brasil que vendem, como a Singapore Airlines, Korean Airlines, a Aeroméxico. Então essas companhias vendem tickets com milhas também, né? E aí varia aí de 180 mil milhas até 360 mil, também varia conforme parada, classe que você vai viajar, né? Só que essas companhias são um pouco mais difíceis de você acumular pontos aqui no Brasil. Então como a gente decidiu fazer? Utilizar as milhas que a gente já acumula na American Airlines, no Way Advantage, no programa deles, na Múltiplos da Latam, no Smiles da Gol, e na Avianca, no programa Amigo e no Azul, tá tudo Azul, utilizar essas milhas que a gente tem para fazer o trecho. Então eu fiz uma previsão de quantos pontos a gente ia precisar em cada um dos trechos que a gente imagina que vai viajar ainda, mas a gente ainda não emitiu. Então eu fiz essa previsão e a gente foi acumulando milhas durante o ano e vendo, por exemplo, esse trecho custa menos pontos com Way Advantage, esse outro trecho custa menos na Múltiplos. Ou então, e aí assim a gente vai otimizando os pontos que a gente tem essa liberdade de emitir quando a gente quiser. Claro que a gente depende da disponibilidade, por isso que a gente vai ter essa flexibilidade na viagem, mas o primeiro trecho que a gente emitiu foi Curitiba-Brisbane, na Austrália, com 45 mil pontos A-Advantage da American Airlines. Legal. É um valor muito bom, né, para uma viagem que a gente vai para o outro lado do mundo. Então, esse foi o primeiro ticket ticket que a gente emitiu. Nós estamos aqui no Parque Tanguá, a gente veio ver o pôr do sol, mas hoje é um dia bem importante porque a gente está emitindo a nossa primeira passagem, a primeira perna até a Austrália. Estou aqui com a American Airlines, no Way Advantage, emitindo com milhas nossa passagem para a Austrália. Isso aí, estamos indo. País muito especial na nossa vida. Vamos começar por lá a nossa viagem. E para direito. A gente, na verdade, o que precisa ter pelo menos definido é o país, você entrar no país com a tua passagem de saída. Para você não ter problema na imigração, eles querem saber exatamente para onde você vai depois dali e cadê o seu ticket. Vários países exigem você ter um ticket de saída. Principalmente a Austrália, porque eles têm medo que você vai ficar lá ilegal, imigrando, né? Então você tem que provar que você tem um ticket de saída na maioria dos países. Então, de lá para o Sudeste Asiático, ainda que a gente está definindo a próxima parada, da American Airlines são 30 mil pontos por pessoa, na Múltiplos 40 mil pontos, no Smiles 45 mil pontos, depende do destino. Então a hora que a gente define o destino que a gente vai viajar, a gente vai ver qual deles está com um valor melhor, e aí a gente vai emitir antes de sair do Brasil ainda, né? Para chegar na Austrália lá, já ter a passagem de volta, né? Então esse é um pouquinho da nossa história de tickets, como que a gente resolveu fazer, a nossa experiência que a gente teve na outra viagem Round the World que a gente fez, só nós dois. E agora essa nossa nova opção que a gente vai fazer todas as pernas com as milhas que a gente foi acumulando. Tem uma questão também, como a gente falou das companhias low cost, a gente tendo essa liberdade também, existem, por exemplo, na Ásia existe a AirAsia, que faz muita promoção, às vezes de $1 o voo, na Europa também tem esse tipo de, esse tipo de promoção. Então a gente também está aberto, por exemplo, se tem algum bug de companhia aérea, não necessariamente a gente vai precisar fazer com milhas, a gente tem que aproveitar as promoções. Então tem vários sites que a gente acompanha, né, que dão dicas de promoção, que dão os alertas de bug. Depois a gente deixa um link aqui para vocês com esses sites que a gente acompanha, né? Para vocês também, quem quiser acompanhar. Fica de olho diariamente, na verdade. Diariamente a gente fica sabendo. Então, se tiver alguma oportunidade dessa, por isso é bom essa flexibilidade. Surgiu uma passagem para a China por $1, vamos para a China? Vamos. Então vamos. Aí a gente vai para a China, fica um tempo lá e depois de lá vai para outro lugar. Então, essa é a grande vantagem da gente ter essa liberdade. Tem que ter um mindset meio... como é que é mindset? Uma mentalidade. Uma mentalidade mais de liberdade, free, assim, mesmo, né? De ser um pouco uma pessoa desprendida, porque tem gente que não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Mas é o que a gente quer. Tem gente que tem que ter toda a vida organizadinha e tudo passo a passo. Vai de cada um, mas a gente decidiu nesse ano, nessa viagem, a gente sempre fez assim, tudo organizadinho. Na maioria das viagens a gente sempre organizava antes, nessa a gente tá apostando, né? Resolveu fazer desse jeito, né? Legal.
E se tiver alguma companhia aérea, né, que queira patrocinar a gente, Claro, companhia aérea, agência de viagem, hotéis, rede de hotéis, né? Quem quiser patrocinar. qualquer tipo de produto ou serviço que seja relacionado com viagem, com crianças, com família, estamos aqui abertos a qualquer tipo de negociação É isso aí. para fazer mais pessoas colocarem o pezinho, os pés e os pezinhos pelo mundo, né? Mais famílias viajarem, que é essa a nossa missão. Isso aí. Então a gente vai se ver no próximo vídeo. Não esqueça de dar uma curtida se você gostou, acompanhar a nossa viagem. Próximo vídeo a gente vai falar sobre hospedagem. Como é que a gente vai fazer a aonde a gente vai hospedagem. ficar, como a gente vai fazer, né? Enfim. E assine o canal para você não perder todas as aventuras. Em fevereiro a gente já começa a postar a viagem. Agora em janeiro é só esse Segue. planejamento. Segue a gente no Insta também, No né? Instagram a gente vai fazer stories. Stories diários aí para quem estar acompanhando o nosso planejamento, o que a gente está fazendo no dia a dia até chegar o dia da viagem e durante a viagem, né? Isso. Para viajar junto com a gente, né? Legal. E se você quiser ver as outras aventuras dos Arses, está tudo lá no YouTube, No nosso aqui canal no do YouTube. E é só acompanhar. É isso aí. Isso aí. Até Beleza. a próxima. Até o próximo. Tchauzinho. 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 Tchau.